Glória a Deus, igreja. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, então, em 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Nós estamos fazendo a exposição da segunda carta do apóstolo Pedro, né? Essa carta ela tem 3 capítulos só, ela é bem curtinha, vão dar em torno de 3 pregações cada capítulo, e nós já estamos indo para a segunda pregação, então. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 11. Você que não tem sua Bíblia, você pode acompanhar no projetor. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 11, assim diz a palavra do Senhor. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança a piedade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver ponto a ponto, parte a parte, versículo a versículo, se for necessário, palavra a palavra, para que a gente tenha um compreendimento completo, um entendimento completo do que o apóstolo Pedro está nos dizendo. Vocês sabem que essa carta ela foi escrita há quase 2000 anos atrás, até um pouco mais de 2000 anos atrás, né, por conta da cronologia ali do tempo que foi colocado, o primeiro ano depois de Cristo, né, que foram basicamente 5 anos depois da morte dele, né, 5 anos depois do nascimento dele. Tem um erro ali da cronologia, onde foi colocado, né, quando a cidade de Roma estava sendo construída. Então dali para frente começou a contar o ano primeiro, o século primeiro depois de Cristo. Então esta carta, o apóstolo Pedro, ele escreveu por volta do ano 66 ao ano 68, é mais ou menos nesse tempo que ele escreve essa carta. Nesse momento Nero já era imperador. Vocês que são grandes conhecedores da palavra de Deus, grandes conhecedores da Bíblia, vocês sabem que Nero, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja cristã. Nero, o imperador romano, ele foi um grande sanguinário. Ele amarrava os cristãos em postes espalhados pelas ruas da cidade, assim como a gente vê os postes na rua aí de luz, e ele jogava óleo sobre eles e ateava fogo, e ficavam então a noite inteira queimando. Muitos ficavam por horas ali vivos queimando, e também o seu jardim foi iluminado pelos corpos de cristãos, né? Então, se você acha que você tem uma vida boa hoje, saiba que o verdadeiro cristão, ele é de fato perseguido, cada um no seu tempo, cada um na sua época, cada um num grau diferente, mas todos nós seremos perseguidos por conta do evangelho, por conta da palavra de Deus. Pedro, sabendo desta perseguição, de tudo que estava acontecendo naquele tempo, ele escreve a primeira carta dele para encorajar os irmãos, para fortalecer os irmãos nessa caminhada. Já na segunda carta, já é uma carta um pouco mais doutrinária, mas mesmo assim uma carta básica. Vejam, a segunda carta do apóstolo Pedro, o que nós vamos aprender, um pedacinho dela que nós vamos aprender hoje aqui, é básico, é para criança na fé, quem está começando. Aqui são os primeiros passos da vida cristã. Então hoje eu acredito que cada um de nós vai poder fazer uma análise de si mesmo, como está a sua vida cristã, se de fato você já entrou, talvez você já não tenha nem nascido de novo. Tem muitos pastores aí fora que pregam há anos e depois vê que nunca foram convertidos, só estavam repetindo coisas que aprenderam, assim como muitos que frequentam a igreja e bem no fim, na verdade, não tem uma vida que condiz com a palavra de Deus. Hoje nós vamos poder ver um pouquinho mais disso daí. Então, a segunda carta ele tem com o intuito de fazer eles lembrarem do evangelho que lhes foi ensinado, e também no capítulo 2 ele começa a lutar contra os falsos profetas. Há muitas pessoas nos dias de hoje que julgam o amor de Deus sem a ira e sem a justiça dele. Não há amor de Deus sem justiça e sem ira de Deus. Ele é um ser completo. Ele não é só amor, ou melhor, o amor não é Deus, Deus é amor. A gente não pode glorificar o amor, porque o amor é
uma parte de Deus, uma característica de Deus. Então muitos dizem assim, não, você não pode falar mal de outros pastores, eles estão falando errado aí, eles estão fazendo coisas que não condizem com a palavra de Deus, mas Deus vai tratar com eles, Deus vai julgar eles. Então faz o seguinte, joga a Bíblia fora, porque do começo ao fim ela fala de falsos profetas e ordena a igreja a lutar contra eles. Pedro, no capítulo 2, aqui é o capítulo inteiro só falando desses falsos profetas. Então, se você pensa diferente, não é condizente com a palavra de Deus esse teu pensamento. Amém? Ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, aqui também o apóstolo Paulo Pedro, aliás, está reiterando a sua autoridade apostólica, não só dele, também do apóstolo Paulo. No capítulo 3 ele fala também do apóstolo Paulo, ele diz assim que o apóstolo Paulo, ele escreve algumas coisas de grande dificuldade, mas é dificultoso para homens que torcem a palavra de Deus, são ignorantes que torcem a palavra de Deus. Então, Paulo já tinha morrido nessa época, vocês sabem que Paulo foi decapitado na Vila Ápia, né? E lá em Roma, e agora Pedro está prestes a morrer, está próximo da morte dele. Muitos dizem até que a segunda carta de Pedro, ela é um testamento, ela é as últimas palavras do apóstolo Pedro, e de fato a gente lendo a carta, a gente vê que o apóstolo Pedro realmente está falando isso daí. O tema central dessa carta é fazer com que eles se lembrem das palavras de Cristo, se lembrem da Santa e Sagrada Escritura, porque não adianta você compreender, ou melhor, escutar a palavra uma vez e você sair daqui sem entender nenhuma. Vamos repetir versículos bíblicos, vamos repetir e repetir textos da palavra de Deus, e todo mundo repete junto, e aí? Santificação sabe o que é? Justificação sabe o que é? Imputação sabe o que é? Tudo está tudo na Bíblia. O cristão de verdade sabe essas coisas, né? Eu amo a Deus, se eu amo a Deus eu quero conhecê-lo. Eu gosto do exemplo de amor que você fala para sua esposa assim, ou a esposa fala para o marido, não, eu te amo, só que eu não quero morar na mesma casa que você, e outra, eu não quero conversar com você, mas eu te amo. Muitas pessoas agem com Deus assim, né? Eu amo a Deus, eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho muita fé. Me explica o que é fé. Não sabe o que é fé? Eu amo a Deus, quantas vezes que ora? Pedro está fazendo aqui nesta carta, já no primeiro capítulo, que eles se lembrem das palavras que foram pregadas do começo da igreja. Por isso que é bem básico, são coisas bem básicas aqui, do conhecimento que eles obtiveram. Se lembrem, vocês têm que andar em comunhão com Deus, vocês têm que andar conforme a palavra dele, e para isso vocês precisam conhecer a palavra dele. Por isso, na nossa primeira pregação, nós vimos os primeiros 4 versículos. Em 1h30, um pouquinho mais, a gente viu os 4 primeiros versículos. E dá para falar mais, porque é um texto muito profundo. Então, para que vocês saibam para onde nós estamos indo, já na segunda pregação, nós vamos dar uma repassada rápida nos 4 primeiros versículos, e você vai poder estar acompanhando conosco no projetor ou na sua Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. No versículo 1, então, de 2 Pedro, capítulo 1, ele diz assim, ele se apresenta, Simão Pedro. E Simão, Pedro são os 2 nomes mais conhecidos do apóstolo. Simão, que vem do hebraico, e Pedro, que vem do grego, ele eram os 2 nomes que ele era mais conhecido. Então, para deixar claro que é ele mesmo que está enviando essa carta, ele já se apresenta como Simão Pedro. Aqui a carta, a tradução, a NVI e muitas outras, né? Vocês sabem que as traduções, a Nova Versão Internacional e algumas outras, trazem como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Mas a palavra no grego original para servo aqui, ou melhor, a palavra usada no original é doulos. A palavra doulos significa escravo. Então Pedro está falando assim, eu sou escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, esse é o meu ministério. Mas quem eu sou? Eu sou escravo de Cristo. Não, eu não sou escravo. Paulo se apresenta da mesma maneira, Tiago, irmão de Jesus, se apresenta da mesma maneira, Judas se apresenta da mesma maneira, e a Bíblia diz, antes vocês eram escravos do pecado, e hoje vocês são escravos de Cristo. Não, eu sou filho. Então você está negando a palavra, porque primeiro nós somos comprados a preço de sangue. Cristo é o nosso Senhor. Daí ele é o irmão mais velho, ele nos chama para ser filho de Deus, mas por causa do sacrifício dele. Mas uma coisa não exclui a outra, um texto não exclui o outro. Então veja a humildade de Pedro, sendo o apóstolo, o líder da igreja, ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo. E ele está enviando esta carta então àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ele deixa claro que Jesus Cristo é Deus, e quando ele fala a justiça de Cristo, ele está falando da justificação. Talvez você não saiba por que Cristo morreu na cruz do Calvário, ou você saiba a metade, ou às vezes você não sabe nem a metade, mas eu vou citar 2 pontos principais aqui do que é a justiça de Cristo, a justiça de Deus. Cristo morreu na cruz do Calvário para levar os nossos pecados, mas ele ressuscita
para que a justiça dele seja imputada a nós. Então, quando ele morre, o nosso pecado está sobre ele, o castigo que era para nós está sobre ele, mas quando ele ressuscita, Deus está falando assim: eu aceito o seu sacrifício em favor dessas pessoas, e agora a tua justiça está sobre a vida deles. E é isso que o apóstolo Pedro está falando aqui, a justiça do Deus e Salvador Jesus Cristo. Receberam conosco uma fé igualmente valiosa, ou seja, o apóstolo Pedro está falando assim, a fé que eu recebi não é uma força minha, não é uma obra minha, crer não é força humana, não vem do nosso querer, é recebimento. Ele fala assim: eu recebi esta fé, e essa fé é igual de vocês. Perante Deus, para a salvação, nós todos temos a mesma fé. São ministérios diferentes. Pedro tinha uma autoridade diferente, tinha autoridade de mandar na igreja segundo a palavra de Deus, sim, mas a fé é a mesma, a salvação é a mesma. E ele continua no versículo 2 dizendo assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas. E olha só que interessante, graça é o favor imerecido de Deus, nós somos salvos pela graça, nós não merecíamos, Deus nos salvou, sem nós oferecermos nada para Ele. Até porque Jesus morreu muito antes de nós nascermos, né? Então como podemos dizer que Ele nos salvou porque nós queremos, se nós nem nascidos não éramos? E paz é a paz que o mundo não conhece, a paz que Jesus deixou para nós, essa paz que o mundo não pode compreender, não é paz segundo o mundo. Esses são os dois cumprimentos mais conhecidos da época, que é judaico e o cumprimento cristão. A paz, que é o shalom judaico, e a graça, que é um cumprimento cristão. Então, essa de fato é um cumprimento da igreja de Deus, graça e paz. Mas ele diz aqui uma coisa muito interessante: lhes sejam multiplicadas. Mas como que isso acontece? Ele diz: pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como que a graça de Deus, essa salvação é multiplicada na nossa vida, e essa paz que o mundo não conhece, essa paz que Paulo fala à igreja de Filipe, que excede todo entendimento, como que ela é multiplicada? Pelo pleno conhecimento de Deus. Como nós conhecemos a Deus? Com a palavra, com a Bíblia. Então é óbvio que você, que é um cristão, que é uma pessoa de fé, você conhece a palavra de Deus. Você tem um conhecimento da palavra de Deus, você é crente, você é cristão, você é um seguidor de Cristo. Então olha só que interessante, mas Pedro quer que seja multiplicado, que cresça ainda mais essa graça nas nossas vidas. E ele continua dizendo, no versículo 3, seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha só que interessante, não há mais desculpas. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso, não dá. Viu? O verdadeiro cristão já recebeu todas as coisas para ter uma vida temente a Deus e ter uma vida de piedade. A palavra piedade significa aqui alguém reverente a Deus, alguém fiel a Deus, alguém que de fato serve ao Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não consigo, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Mentira, não é verdade. Está aqui a palavra dizendo que Deus já nos deu todas as coisas necessárias. Como que elas são dadas? Ele continua dizendo: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento, mais uma vez enfatizando a palavra conhecimento. Vocês vão cansar essa noite de ouvir essa palavra conhecimento, porque no capítulo 1, Pedro enfatiza muito o conhecimento da palavra de Deus. O verdadeiro cristão é um que tem pleno conhecimento de quem Deus é, de quem chamou. Eu fui chamado por Deus para pregar o Evangelho, você foi chamado por Deus para estar aqui. Então é óbvio que você conhece a Bíblia, é claro que você tem conhecimento da palavra de Deus. Esse é o cristão, plenamente suprido para obedecer a Deus, tem o conhecimento para fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro cristão e conhece aquele que chamou. E no versículo 4 ele diz assim: por intermédias destas do quê? Da glória e da virtude de Deus, do conhecimento de Deus, da graça e da paz de Deus. Ele continua dizendo assim: Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Então, por causa desse chamado, desse conhecimento, desta fé, desta salvação, Deus nos deu as suas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Até aí nós vimos na primeira pregação que o que está dizendo aqui, que Deus nos deu todas as coisas necessárias, e Ele nos deu promessas para a vida eterna, e que nós estamos sendo transformados dia a dia à imagem e semelhança de Cristo. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, a imagem e semelhança de Deus foi corrompida, foi dilacerada, e nós nascemos pecadores por causa da herança de Adão, que é o cabeça
da nossa raça, mas agora a nova natureza, a nova raça em Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo como cabeça, agora está sendo transformado, libertado dessa corrupção do mundo. E como que acontece a corrupção no mundo? Por causa da cobiça. O homem é tentado pelo que ele deseja. Nada tenta o homem se ele não deseja. Não faz sentido. Não tem nenhum porquê. Então, hoje, depois de vermos todas essas coisas, nós vamos poder entender um pouco mais sobre o que o apóstolo vem dizendo adiante aí. Ele fala sobre a fé, sobre acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade. E hoje nós vamos entender cada um desses pontos. E por isso, o título dessa pregação é O Coral da Fé, progredindo na vida espiritual. Glória a Deus! Então vamos para o primeiro versículo que nós lemos ali, o versículo 5 até o versículo 11. Nós vamos vendo versículo a versículo e palavra a palavra, para que a gente venha extrair e sair daqui, não dizendo depois, não, mas eu não sabia, porque não haverá desculpa quando chegarmos na presença do Senhor. Paulo já diz no capítulo 1 de Romanos, que todos somos indesculpáveis. Não há um dia chegar na presença do Senhor, no julgamento, e dizer assim, não, mas ninguém me falou. Você não tinha uma Bíblia? Mas você não podia estudar essa Bíblia, você não podia ler essa Bíblia? E aquele menino lá de boné virado para trás, seu tatuado, aquela vez que falou do conhecimento da palavra para vocês? E aí, por que vocês não escutaram? Por que vocês não prestaram atenção? Tudo isso vai ser questionado. Mas outros já vão ser, realmente vocês seguiram a palavra do Senhor, vocês conheceram a Deus. E de fato mostraram que são salvos por Cristo Jesus. Então vamos do versículo em diante, parte a parte, assim como nós temos feito até na introdução aqui. Versículo 5 diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Olha só que interessante, quando a partícula por isso aparece aqui, quando você estiver lendo a Bíblia na tua casa, você tem que entender que o portanto, o porquê, o pois, o por isso, ele está concluindo um raciocínio para dar continuidade ao que ele vai falar. Então, por isso o quê? O que ele vai dar continuidade é por isso o quê? Por isso, porque nós já temos o conhecimento de Deus, porque nós já temos uma fé igual dos apóstolos, o líder da igreja, porque nós já temos todas as coisas necessárias para ter uma vida piedosa, porque Deus já nos deu essas promessas de vida eterna, porque nós já estamos sendo transformados de glória em glória, à imagem e semelhança do Filho de Deus, porque um dia nós viveremos na vida eterna, teremos um corpo glorificado, semelhante ao Filho de Deus. Por isso, agora nós podemos continuar. Por conta de todas essas coisas que ele diz até aqui, nós podemos continuar. Olha só que interessante. Ele diz assim: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. E é interessante aqui que o apóstolo está dizendo aqui que é necessário um empenho, é necessário um esforço pessoal, é necessário buscar santificação. O que é santificação? Talvez você não saiba que a salvação ela é dada em 3 estágios. O primeiro dela é na cruz do Calvário, que é a justificação. Nós fomos tornados justos perante Deus. Se precisar toda a pregação, eu repetir, o plano de salvação, os 3 estágios, eu vou repetir quantas vezes for necessário. O segundo estágio, a Bíblia diz assim: fomos salvos na cruz do Calvário, justificados, tornados justos. Estamos sendo salvos, santificados, estamos sendo santificados, ou seja, tornados santos. Por isso que a Bíblia nos chama de santos. O povo de Deus chama de santo, porque nós estamos sendo santificados. Mas a Bíblia também diz que seremos salvos, porque ela está falando da glorificação, do dia que teremos um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Mas aqui está falando que nós temos que nos empenhar, e esse empenho é para buscar santidade. Alguém que foi salvo na cruz do Calvário, ele caminha para buscar santidade, ele se esforça, ele se empenha para ser santo, assim como Deus é santo, porque esse que é o mandamento bíblico. Deus fala assim: sejam santos, assim como eu também sou santo. João 17, Jesus, no capítulo 17 de João, ele está na sua oração sacerdotal, poucos dias antes da morte dele, e ele diz assim, olha que interessante essas palavras, João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como que, então, essa santificação é gerada dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus? Pela leitura da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não lê a Bíblia, não vive segundo a vontade de Deus, nem sabe, não tem conhecimento. Como é que vai viver? Como é que vai viver como Deus quer? Não tem um conhecimento, então como vai buscar santidade se não sabe o que Deus quer? Deus quer que a gente seja uma pessoa boa, mas do ponto de vista de quem?
no ponto de vista da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, do islamismo. O islamismo, para falar a verdade, eles acreditam no Velho Testamento. No ponto de vista de que religião, de que fé, no ponto de vista de quem? Porque todos dizem que acreditam em Deus, um ser superior. Aí no ponto de vista de quem? Conhecimento da Bíblia. Então nós devemos nos empenhar para acrescentar, e a palavra acrescentar aqui é da onde vem a nossa palavra coral, e também da onde vem a nossa palavra coreografia. Então o que o apóstolo está dizendo aqui, que há um coral, para exemplificar, para você entender, há um coral, e o regente desse coral é a fé. Então você tem que acrescentar ao regente desse coral, porque um regente sozinho não forma um coral, né? E você tem que acrescentar algumas características, algumas atitudes aqui. Você que tem a fé verdadeira, que tem o conhecimento verdadeiro, que é um cristão verdadeiro, você tem que acrescentar então a esse regente, que é a fé que nós recebemos, né, algumas atitudes, algumas características. E para a gente começar aqui, então, você tem que entender o que é fé. O que é fé? Vocês já viram ali no versículo 1 que o apóstolo Pedro diz que a fé foi nos dada, nós recebemos. E a palavra grega aqui usada é algo que você não fez esforço nenhum para receber. Você não pediu, você nem desejou esta fé. Deus te deu essa fé. Tá, mas será que a Bíblia realmente fala isso? Que a fé foi nos dada por Deus, eu não tenho que me esforçar para ter fé. Eu não tenho que me esforçar para acreditar, não. Eu me esforcei muito para acreditar em Deus. Será que é assim? Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, diz assim, preste atenção nessas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Ele diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Exato, a Bíblia realmente fala que a fé não vem de nós, ela é nos dada, é dom de Deus. Tanto a graça, que é um favor, a definição da palavra já nos diz, é favor imerecido, quanto a fé é dom de Deus. Não vem pelas nossas obras, não vem de nós, não é pelos nossos esforços. E por quê? Para que ninguém se glorie. Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, ali está dando do Hebreus no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé. Cita muitos homens do Velho Testamento que venceram por ter esta mesma fé. Diz assim no primeiro versículo, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou em outra tradução vai estar escrito assim, a fé é o firme fundamento. E aí eu questiono mais uma vez, não, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho muita fé, eu sempre tive muita fé. Então tá, me explique o que é fé, no que você tem a fé, porque fé não salva, é a fé em Jesus que salva, é a graça de Deus que salva. Tá, mas que fé é essa que tem? Muitas pessoas dizem assim, você crê no milagre? Como o Zé Bruno da Casa da Rocha diz, né? Não, eu não creio no milagre, eu creio em Deus que faz o milagre. Porque senão a gente começa a idolatrar as coisas, a gente começa a idolatrar os milagres em vez de adorar o Criador, adorando a criação em vez daquele que criou. Então veja bem, a fé é o firme fundamento. Então se é firme este fundamento, se a fé é a certeza daquilo que virá, da vida eterna, então se é firme, se é um fundamento que não se abala, então é óbvio que você tem que saber o que se crê. Onde está fundamentada essa fé? Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, tá, você crê em Deus? Sim, eu creio. Tá, mas você vive segundo a palavra dele? Não, na verdade eu não vou na igreja. Pois é, isso e aquilo. Não, então você não crê, você acredita. Assim como eu acredito nessa cadeira, mas não tenho fé nela, que ela vai me salvar. Então você acredita em Deus, mas você não vive segundo a palavra dele, então você acredita que existe um Deus. Mas você não crê nele, você não tem a fé verdadeira. Porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. Se você tem a fé verdadeira, então você também tem obras que mostram que você é um cristão verdadeiro. Hoje você vai entender um pouquinho mais destas obras aqui. Então, se o fundamento é firme, aonde está fundamentado isto que você chama de fé? Ah, não, eu tenho fé porque um dia o meu pai ele foi curado, uma vez a minha mãe foi curada, uma vez eu fui na igreja e senti um arrepio. Eu acho que pode ser vento, frio, alguma coisa, mas Deus não era. Por que Deus vai arrepiar uma pessoa se ele já deixou a Bíblia inteira para você estudar? Já deixou a Bíblia inteira. E outra, se Deus deixou um livro, é porque Ele quer que você tenha escolaridade. Ele quer que você saiba ler. Ele quer que você seja inteligente. Jesus morreu para pagar, ou melhor, apagar os nossos pecados, e não a nossa inteligência. Senão o texto não falava tanto de conhecimento da palavra. E por isso a gente pega um texto e explica ele de maneira completa, e até o livro inteiro, se for preciso, para que a gente tenha um conhecimento completo do que o apóstolo está dizendo. Não é fácil eu vir aqui citar alguns versículos e vocês nem estão nem aí se é verdade o que eu estou falando, e daí muitas pessoas são enganadas aí, dinheiro à vontade, dão dinheiro porque é a cobiça, né, que gera a corrupção,
Se existe, vou dar um exemplificar, se existe o traficante é porque tem alguém que compra drogas, né? Oferta e procura. Se existe o falso mestre, se existe o falso pastor, o falso profeta, é porque tem pessoas que suprem as estruturas destas pessoas. Então é necessário que nós venhamos aprender o que é fé, e se nós temos essa fé de verdade. Mas então supondo que todos nós temos esta fé verdadeira, todos nós sabemos onde está fundamentado em Cristo Jesus, quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele está fazendo. Nós temos o pleno conhecimento de Deus, nós já temos todas as coisas que precisamos para ter uma vida piedosa, temente a Deus. E agora então o apóstolo Pedro ele vai dar quais são os 7 elementos desse coral. Há 7 elementos que é para a gente juntar com essa fé. Porque a fé é dom de Deus, não é obra nossa. Mas esses 7 elementos, quem tem que se esforçar para ter somos nós. E o verdadeiro cristão tem, porque Deus já deu a fé para que ele tenha os outros. O primeiro desses elementos que você pode ver ali no texto é a virtude. A virtude é uma excelência moral, é a bondade, não só uma bondade assim daquela pessoa que diz assim: olha só aquelas crianças na África como estão sofrendo. Ah, se eu pudesse ajudar, mas na tua cidade tem um monte de gente sofrendo, você não ajuda. Então, é fácil amar quem está longe, né? Difícil é amar quem está perto. Ah, mas olha só como eu sofri da vida dessas pessoas. Tá, mas você está vendo como é que está a vida do teu vizinho, das pessoas que estão ao teu redor, se talvez eles também não estão passando necessidade. Então a bondade aqui, esta virtude, é uma bondade não só de sentimento, mas de ação. Eu tenho essa virtude, então eu sinto ela, mas eu ajo. E outra, essa virtude ela nem está fundamentada no sentimento, porque às vezes eu não quero ajudar, para falar a verdade, às vezes eu não quero nem vir no culto, às vezes eu não quero pregar, mas a vontade de Deus está acima dos meus sentimentos. Já pensou se nós obedecêssemos a Deus só quando a gente quer? Provavelmente nunca, né? E tem gente que vive dessa maneira. Mas uma virtude verdadeira que vem de Deus, ela está acima dos nossos sentimentos. A gente faz porque é o que Deus quer que a gente faça, porque é segundo a vontade de Deus. É engraçado que a ética do reino ela é citada por Jesus e pelos apóstolos em muitos lugares. Em Mateus, no capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, é o Sermão do Monte, Sermão na Montanha. Um dos discursos mais conhecidos da história, não só pelos crentes, mas também pelos descrentes. Até o ateu reconhece que ali foi um dos maiores discursos da história. Jesus ali dá a ética do reino. Como deve ser um verdadeiro cristão, ou melhor, ele diz como é um verdadeiro cristão. Se você ler o capítulo 5 até o capítulo 7, está falando de alguém que é. Quando ele diz assim, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele não está falando se talvez vocês forem. Não, ele está dizendo o cristão é. Ele é o sal da terra que conserva, né, os alimentos. O sal era usado para conservar os alimentos e também para dar sabor. E também ele é a luz do mundo, ou seja, ele ilumina, a glória de Deus brilha na vida das pessoas. Mas o texto continua dizendo, ele diz assim, a virtude, o conhecimento. Então você já sabe que é para acrescentar a fé, a virtude. E junto com a virtude, o conhecimento, e a palavra grega usada aqui é a palavra muito conhecida por quem estuda a Bíblia e ama a Deus, porque lê a palavra do seu pai. Dificilmente alguém que tem um pai e ama esse pai não quer conversar com ele, não quer sentar, estar próximo dele, né? Não quer ficar perto. Muitas pessoas, talvez que estão até aqui hoje, já perderam os pais, né? E a gente sabe essa dor que a gente tem de querer estar perto, de querer mais um pouco. Deus é nosso pai e eu amo ele, eu tenho fé, muita fé nele. Então é óbvio que eu quero ficar perto da palavra dele. Eu amo ouvir a palavra dele. E o conhecimento aqui está falando, é a palavra gnose. E esta palavra aqui é um conhecimento intelectual, é inteligência, mas não só isso, é um conhecimento espiritual. Eu conheço espiritualmente a palavra de Deus. Porque assim, eu posso ler literalmente a palavra de Deus e ter um conhecimento do grego, do hebraico, do aramaico, das línguas originais, mas não ter um conhecimento espiritual, então ela não faz sentido. Quando fala ali que nós somos salvos por causa de um cara que morreu 2000 anos atrás, não faz sentido. Tá, eu entendi, intelectualmente eu entendi, mas isso não faz sentido para a minha vida. Então, gnose significa um conhecimento intelectual, mas também espiritual. E Pedro já falou desse conhecimento no capítulo 1, no versículo 2 e no versículo 3. Mas em muitos outros, viu? Chega em casa, pesquise na internet, versículos bíblicos com a palavra conhecimento. Vocês vão ficar impressionados. Impressionado, para depois a gente ouvir ignorantes falando aí fora que se você ler a Bíblia você vai ficar louco. Mas eu quero ser mais louco se é para andar segundo esse mundo aí. Se é para andar conforme o mundo está andando, eu quero ser mais louco, quero ir mais contramão do que o mundo está indo. Muitas vezes na Bíblia é citado conhecimento, ou seja, Deus deixou um livro, cara. Não precisava nem ter citado conhecimento nenhuma vez, ele deixou um livro.
É óbvio que ele quer que você estude, que você conheça, que você saiba da interpretação de texto. Que você saiba pelo menos o português, ler. Talvez você não precise estudar como eu, grego, hebraico e aramaico, porque Deus me chamou para estar aqui ensinando. Mas você vai estudar o que a Bíblia diz, o que as traduções dizem da Bíblia, apesar de hoje ter boas traduções. Então, Filipenses, no capítulo 1, versículo 9 ao 11, o apóstolo Paulo, à igreja de Filipe, ele diz assim, olha só, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Como é que a graça e a paz é multiplicada? Pelo pleno conhecimento de Deus. Como é que o nosso amor a Deus cresce? Pelo pleno conhecimento de Deus. Como é que nós sabemos discernir o que é certo e errado? Por causa do conhecimento, do entendimento que Deus nos dá. Por isso às vezes você não sabe o que é certo e o que é errado. Você fica, faz e não faz, segue e não segue, porque você não conhece a palavra de Deus. Assim como eu também era, e estou na luta para aprender cada dia mais. Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, mais uma vez o apóstolo Paulo, que escreve quase todas as cartas do Novo Testamento, 13 ao 12, ele está escrevendo à igreja de Colosso, ele diz assim, em Colossenses capítulo 1, versículo 9, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não existe piedade, não existe fé verdadeira sem conhecimento. Porque primeiro que você tem que saber o que é fé. E se ela é o firme fundamento, você deve saber aonde que ela está fundamentada. Conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento intelectual e um conhecimento espiritual. Olha só quantas vezes já citamos aqui essa noite, quantos versículos falando para você buscar conhecimento, para você ter conhecimento. É impossível você ser um cristão verdadeiro sem ter um conhecimento verdadeiro da palavra, daquele que você chama de Pai, daquele que nós chamamos de Pai. Versículo 6, sigam comigo, diz assim na primeira parte, e ao conhecimento, domínio próprio. Esta palavra também é usada muitas vezes na Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24, fala do fruto do Espírito. E lá também está dizendo que alguém que tem o fruto do Espírito, ou seja, alguém que nasceu de novo, que foi salvo, ele é alguém que tem domínio próprio. O verdadeiro cristão, ele tem domínio próprio dos seus sentimentos, dos seus prazeres, dos seus desejos, dos seus pecados. Ele consegue dominar isso, porque agora Deus deu graça para que isso aconteça. E é engraçado o apóstolo Paulo, até interessante entender, porque Pedro, aliás, por que ele cita isso? Porque os falsos mestres que ele fala no capítulo 2, que adentravam dentro da igreja e corrompiam a igreja, que era um movimento que no século II começa a ser chamado de gnosticismo, é uma seita pagã que adentrava dentro da igreja, e hoje também há muito dentro da igreja, ela dizia assim, não, a salvação é pela graça, por meio da fé, não é pelas obras. Então não importa o que você faz com o teu corpo, você pode viver de qualquer maneira, porque o que você faz em carne, você vai pagar em carne. Você já é salvo, pode fazer o que você quiser. A primeira parte está certa. Nós não temos nada para fazer para se salvar. Jesus falou, quando Pedro questionou, então quem pode salvar? Jesus falou, não é impossível o homem, mas para Deus nada é impossível. Salvação é pela graça, por meio da fé, dom de Deus, não vem de nós, não é nossas obras. Mas o verdadeiro salvo anda em santidade. Busca conhecer a palavra de Deus, tem estas características. Então o que acontece é que esses falsos líderes diziam que você podia viver de qualquer maneira. E já no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, no versículo 1 e 2, olha só. E no capítulo 2 ele está combatendo ferozmente esses falsos líderes. Ele diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos, ou melhor, os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho do Senhor. Você consegue observar isso aí fora? Crente não paga as contas, crente é mentiroso, pastor é ladrão. Você consegue ver a pedofilia no meio da igreja, falsos profetas que entraram dentro da igreja, falsos mestres que adentraram dentro da igreja, e por causa deles o caminho do Senhor é difamado. Não, você pode viver do jeito que você quiser, a Bíblia diz que é para ter uma esposa. Não, mas não dá nada, pode casar e se separar à vontade. Não, você é salvo mesmo, não importa o que você faz aqui. Esse é o pensamento de alguém que não conhece Jesus, que não tem a fé verdadeira, que Deus é amor.
Deus é amor e ele preparou o inferno, não esqueçam disso. Deus é amor e Nadab e Abiú, filho de Arão no Velho Testamento, foram lá adorar a Deus de uma maneira que não agradava a Deus, né? Veio a glória de Deus, um fogo consumidor, matou os dois. Ah não, mas isso é no Velho Testamento, Deus agia diferente. Tá, então vamos pegar Atos no capítulo 5, Ananias e Safira mentiram a respeito de uma oferta que eles iam dar e pegaram uma parte para eles. Veio ali Ananias, mentiu, Pedro falou, por que vocês mentiram? Vocês não estão mentindo para homem, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Caiu morto. Veio a Safira, mentiu também, caiu morta. Ceia do Senhor. Estão comendo a ceia indignamente, não estão discernindo o que é a igreja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz assim, muitos estão doentes e outros até já morreram. Não, olha que Deus de amor é esse. O amor de Deus não é segundo o nosso pensamento, é segundo o que a Bíblia diz. Não é segundo o que a gente acha que é amor. Não, Deus ele aceita todas as formas de amor. Pede para toda essa galera que morreu aí porque desobedeceu a Deus. Pede para todos os mais de 300 mil que saíram do Egito e só Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Todos os outros rejeitaram a Deus, eles foram rebeldes contra Deus, morreram todos no deserto em 40 anos. Tenha um conhecimento verdadeiro de quem é, para no dia do juízo, você não ser mandado para o inferno e dizer, você não sabia, eu pensava que você era amor. Tá, mas amor segundo quem? Segundo a tua justiça ou segundo a justiça de Deus? Ah, pastor, mas eu acho que não é assim. Pedro uma vez foi querer também dar sua opinião para Jesus. Ele falou, Jesus, você não precisa morrer. Jesus fala assim, ó, afasta-se de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, você pensa como quem? Como eu e você, como os homens. Ah, mas eu acho que não é assim. Tá, me mostra na Bíblia então. Me mostre o conhecimento da palavra, porque o que rege a minha vida, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, se você conhece a palavra de Deus, de fato você tem domínio próprio, você não vive como alguém que não é salvo, você não vive como alguém que não tem entendimento da palavra, você não vive desta maneira. Não esqueça, Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é um Deus de ira também. A gente não pode mascarar quem Deus é para o mundo. Para começar, ninguém pregou na Bíblia que Deus ouviu, aceita Jesus porque Ele te ama. Ninguém pregou assim. João Batista veio pregando o que ele dizia? Converta-se, raça de víboras. Olha a pregação de João Batista. Convertam-se, raça de víboras. Ele não veio chegando, por favor, aceitem Jesus, porque Jesus ama vocês. Ninguém pregou assim na palavra de Deus. Ninguém pregou assim na Bíblia. Essas palavras não são usadas. Não é a gente que aceita. Domínio próprio é a característica de alguém que é um cristão verdadeiro. E olha só que interessante, ele continua dizendo, ainda no mesmo versículo, ao domínio próprio, perseverança. Ou seja, o quarto é a perseverança. Que a palavra, originalmente, ela significa se manter abaixo, se manter embaixo, se manter debaixo, é se manter debaixo de alguma dificuldade, o que o texto está dizendo aqui. Ou seja, alguém que é um verdadeiro cristão, que tem uma fé verdadeira, ele se mantém firme debaixo de qualquer dificuldade. Vem perseguição, vem tribulação, vem perseguição, a gente chora, a gente sofre, a gente às vezes até fica bravo com Deus, quer debater com Ele. A propósito, eu perdi todas as vezes que eu debati com Deus. Mas a gente quer ser um pouquinho rebelde, né? Mas Deus, Ele repreende os seus verdadeiros filhos, a palavra de Deus. E outra, a palavra diz que Ele repreende aquele que Ele ama e Ele açoita aquele que Ele tem como filho. A palavra é açoita mesmo, foi traduzida como castigo. Mas é isso, porque Deus não bate no filho dos outros. Deus não castiga o filho dos outros. Só tem dois filhos, os filhos do diabo e os filhos de Deus, né? Os dele Ele repreende. Os dele Ele castiga, sim senhor. Não, Deus não castiga ninguém, Deus é amor. Então é outra Bíblia que você está lendo. Não é a mesma que eu tenho. Não é a mesma Bíblia. A minha Bíblia diz que sim, que os filhos de Deus Ele repreende, Ele ensina, Ele chama para perto. As provações são exatamente para isso, para agir no nosso coração, para que a gente seja perseverante. Olha o que Tiago fala no capítulo 1. Tiago não é apóstolo, ele é irmão de Jesus, esse que escreve a carta. No capítulo 1, versículo 2 ao 4, olha só, já é de entrada, já no segundo versículo da carta, já é na carta, começa a ler, já vem a pancada. Não poupa as palavras mesmo. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança, como que Deus age para que a gente tenha perseverança? Coloca um monte de provação na tua vida. Está fácil demais? Vamos dificultar um pouquinho. Está fácil demais? Não tem mais tempo para orar? Vamos deixar desempregado. Então, Deus não faz isso. Deus não prova?
Você acha que Deus não prova? Eu posso sentar contigo e contar um monte de testemunho. 1 ano desempregado em Balneário Camboriú, 2 anos desempregado em Francisco Beltrão, até que eu aceitei ser pastor. Aceitei como se eu tivesse escolha, né? Deus me direcionou até isso e pronto, é isso que você vai ser. Quando Deus quer, Ele faz. A Bíblia diz assim, e agindo eu, quem impedirá? Ah não, mas Deus não interfere no teu livre-arbítrio. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não existe essa palavra na Bíblia. Não existe nem livre-arbítrio. Ou você era escravo do pecado, guiado pelo pecado, ou você é escravo de Deus, agora guiado pelo Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia. Predestinação existe. Eleição existe. Livre-arbítrio você não acha em lugar nenhum na palavra de Deus. Nem nos originais, nem na Vulgata Latina, feito por Jerônimo, e nem nos outros manuscritos com o passar dos anos, persas, árabes. Você não encontra isso. Mas é repetido aí fora, mas a gente não encontra na palavra de Deus. As provações que Deus nos dá, porque tentação quem faz é o diabo, Deus nos prova, né, para que nós sejamos perseverantes, para que a gente venha amadurecer. Então o verdadeiro cristão que tem a fé verdadeira, ele também tem perseverança. 1 Pedro fala assim, no capítulo 4, versículo 12 ao 14, e depois vamos ver o 17 ao 18, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Mas todo dia na igreja? Mas agora quer orar e ler a Bíblia todo dia, não larga mais a Bíblia. Não é, isso é muito radical, não pode ser assim não. Quem aqui já não foi insultado porque quer ler a Bíblia, quer ficar perto do Pai, quer estar perto dos irmãos? Eu amo os irmãos, quero estar junto com eles. Quem aqui já não foi insultado por causa disso? A Bíblia está falando assim, não é para vocês se admirar não. Não se admire com esse fogo que vem aí para provar vocês. Vai na igreja, chega a visita. Vai orar, chega a visita. Ué, mas é o amor a Deus sobre todas as coisas? Ou não? Ou qualquer coisa já te tira rapidinho da presença de Deus, já te tira rapidinho do teu andar e caminhar com Cristo, da tua comunhão com Cristo. Como assim? Rapidinho? Rapidinho você se desvia? Até quando uma visita chega na sua casa? Mas trabalhei o dia inteiro com dor no corpo, não vai dar para orar. Então para trabalhar podia, para orar não pode. Não, Deus, eu te amo tanto que eu me empenho mais no meu trabalho, mais em ter coisas para mim, do que ficar um tempo contigo. Ué, que perseverança é essa? Que cristão que é esse? Que fé verdadeira é essa? Não, eu sou uma pessoa de muita fé. Mais adiante, no versículo 17 e 18, ele diz assim, olha só que interessante: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Ponto de interrogação. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Aí, meus irmãos, como é que vocês agora vão sair daqui e dizer que não tem tempo, que você não conhece, que você não sabe? Depois dessa pregação, você não é mais inocente se você era até agora. Depois de você ouvir essas palavras, você não vai sair daqui sem saber a verdade. Se tem uma coisa que Deus me chamou para fazer, é incomodar. E quem não gosta da palavra de Deus vai se sentir muito incomodado, vai sofrer pra caramba. E tomara que você sofra, mas para que Deus te repreenda, para que você seja salvo. Ou para que você veja que você é salvo e você tem que melhorar muito mais. Que você é um verdadeiro filho de Deus, mas você tem que melhorar muito mais, aprender muito mais. Porque se o julgamento começa pela casa de Deus, o que vai ser de quem não obedece a palavra de Deus? O que vai ser de quem não obedece o Evangelho? O que vai ser daqueles que não seguem Jesus? Daqueles que não têm as características que a Bíblia diz que um cristão tem? O que será destes? Não, você pode seguir do jeito que você quiser. Sim, vai lá. Continuando o texto, ele diz bem assim: a perseverança agora deve ser acrescentada à piedade. Piedade, eu já falei um pouquinho para vocês o que é piedade. Piedade é temor a Deus, reverência a Deus, fidelidade a Deus. É isto que a Bíblia chama de piedade. Alguém que é piedoso é aquele que obedece ao Senhor. É aquele que de fato, as características dele, a vida dele está totalmente para servir a Deus. Um verdadeiro cristão, ele tem estas características, ele está acrescentando esta fé que recebeu, todas essas características. Tito capítulo 1, versículo 1 e versículo 2,
Paulo está se apresentando, ele diz assim: Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao, adivinha a palavra aqui, conhecimento da verdade, que produz o quê? A piedade. Então, aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus escolheu, Ele escolheu também pessoas que preguem o Evangelho para revelar estas pessoas, ou seja, conhecimento que leva esses que Deus escolheu, elegeu, a ter uma vida obediente a Deus, ter uma vida de piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Antes, lá nos tempos eternos, fora do nosso tempo, fora da matéria, fora da cronologia, lá na eternidade onde Deus está, Deus já tinha o seu plano formado. E outra Bíblia diz bem assim, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Você acha que alguém pega Deus de surpresa? Até estamos fazendo a exposição da oração aqui, sobre a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. E daí muitas pessoas até já me questionaram, mas esse Deus é muito egocêntrico. Tem que ficar cantando para Ele, tem que ficar dizendo que Ele é santo, tem que ficar glorificando, tem que ficar obedecendo, tem que dizer que ama. Esse Deus é um Deus carente. Meus irmãos, você acha que Deus precisa de você? Você acha que Deus precisa de mim? O Criador de todas as coisas precisa de nós. Já pensou isso? Ele não precisa de ninguém. Quem precisa cantar e glorificar somos nós. Quem precisa obedecer somos nós. Quem precisa amar a Deus, os benefícios são nossos. Deus não se beneficia com nada que a gente faz. Quando a gente obedece a Deus, o benefício é nosso. Não é para assassinar, é benefício de Deus? É benefício da sociedade. Não é para roubar, é benefício de quem? É não mentir. Se amar uns aos outros é benefício de quem? É benefício nosso. Glorificar a Deus é benefício nosso. Ter comunhão com Deus é benefício nosso. É para o nosso bem. É para o nosso bem-estar. Então é exatamente isso. Quem anda com Deus, quem é o eleito do Senhor, escolhido por Cristo, o próprio Jesus orou, disse: eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que o Pai me deu. Eu oro por aqueles que o Pai me deste. E outro ele diz bem assim: vocês não são minhas ovelhas, vocês não escutam, não entendem, não me conhecem, porque não são minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas conhecem, ouvem a minha voz. E ele diz assim que ele é o bom pastor, lá em João 10, né? Muito linda essa passagem. Ele diz que é o bom pastor e ninguém pode arrebatar as suas ovelhas da sua mão. Ninguém pode arrebatar. Uma vez que a ovelha do Senhor, que é salvo por Cristo, você acha que Jesus é irresponsável? Então alguém que Cristo elegeu, ele chega ao conhecimento da verdade, ele tem uma vida piedosa, uma vida obediente a Deus. E no versículo 7 o apóstolo Pedro continua dizendo, ele diz assim: e a piedade é fraternidade. E fraternidade aqui é a sexta característica, é um amor fraternal. Talvez você não saiba, mas no português só existe uma palavra para amor. Daí, conforme o contexto for, você sabe que amor que a pessoa está falando. Mas no grego existem 4 palavras para amor. É o amor incondicional. Você ama sem a pessoa te amar, sem a pessoa fazer nada, incondicionalmente, não tem condições. O amor entre homem e mulher, da onde vem a palavra erótico, que é o amor eros. E a palavra, o amor fraternal, que é esse que está dizendo aqui, que é o amor de família, né? Um amor fraterno. E o amor de amizade, né? de amigos. O amor que ele está dizendo aqui é um amor de família, um amor fraternal. Então é alguém que ama os seus irmãos, alguém que quer estar junto com a família na fé, é alguém que vive junto com seus irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal, prefiram dar honras aos outros do que a si próprios. Alguém que é um verdadeiro cristão, ele cuida, ele ajuda, ele está junto com os seus irmãos, porque é a família da fé. O próprio Jesus, quando chegaram e falaram para ele: olha só que interessante isso, Jesus, viu Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. A multidão cercava a casa. Não sei se você lembra que nesse dia o paralítico os 4 amigos desceram o paralítico pelo teto da casa, de tanta gente que tinha ali. Aí o paralítico foi parar na frente de Jesus, mas logo depois então a mãe e os irmãos de Jesus estavam ali fora tentando entrar. Ô Jesus, diz para a galera aí, abrir os caminhos aí, para tua mãe e teus irmãos entrar. Olha a resposta de Jesus: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhou para os discípulos, para as discípulas que estavam com ele, e disse bem assim: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Faz a vontade de Deus? Então nós somos irmãos. Faz a vontade de Deus? Então somos irmãos.
faz a vontade de Deus, obedece a Deus, tem uma vida piedosa, tem esse amor fraternal, vive na família da fé. Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são aqueles que são da minha verdadeira família? Não é o sangue. Não é que eu não amo os meus familiares de sangue. Pelo contrário, eu amo muito. Mas hoje eu sei que a minha família, de fato, se dá por quem? Pelo meu pai. Então, se obedece o meu pai celestial também é meu irmão. Não estou dizendo aqui que eu sou perfeito, que eu sigo todos os mandamentos. Pelo contrário. Mas eu sei que não fui salvo por nada que eu faço. Eu era podre, pecador. Sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nada que eu fiz. E hoje a gente luta para continuar com Cristo. Para estar seguindo com Cristo, porque se a fé é verdadeira, então está aqui, ó, o segmento de uma fé verdadeira está aqui. Piedade, a fraternidade. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, vamos ver como é que era a igreja desde o começo, para você ver se você tem uma vida assim também. Porque eu e os irmãos aqui nesse ministério temos tentado cada vez mais seguir dessa maneira. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, a comunhão. Comunhão não é pelo WhatsApp não. Comunhão não é pelas redes sociais. Comunhão quer dizer koinonia, é estar perto, é estar junto, é ter os mesmos objetivos, é viver junto uns com os outros, e o partir do pão e as orações, ou seja, estavam ceando e orando junto. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É só os que criam. Se você não crê, não, pode ficar tranquilo, não precisa nem ir no culto. Não venha na igreja, você não crê. Não, você não precisa andar com os irmãos, você não tem a fé verdadeira, você não crê. Não, mas olha só, qual é a característica, como é a atitude de alguém que crê? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não eram as roupas em comum, não era o boné em comum, não era o sapato em comum. Eram todos seguidores de Cristo, tinham as mesmas características que Cristo. A palavra cristão significa isso, parecido com Cristo, pequeno Cristo. Olha só, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Crê! Quantos dias por semana junto? Que eles ficavam, olha que exemplo de igreja, todo dia junto, comiam junto, estavam junto, oravam junto, estudavam junto. Está aqui, quem crê? Não faltava nada para ninguém, porque eu prefiro vender as coisas que eu tenho, porque tudo foi dado por Deus, nada é meu. Ah, mas eu trabalhei que nem um louco, tá? E Deus te deu saúde, né? E Deus te deu oportunidade, Deus te deu até o emprego. Não, fui eu que me fiz força para nascer, eu que fiz força para crescer. Você vê por acaso uma laranja gritando, fazendo força para nascer? Não, só porque ela está ligada na árvore, né? Mesma coisa nós. Mesma coisa nós. Olha só que interessante, Atos capítulo 4, versículo 32 diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente suas coisas, sua coisa alguma que possuíssem, mas compartilhavam tudo o que tinham. E o texto vai falar de pessoas que vendiam seus bens também e distribuíam, traziam aos pés dos apóstolos para distribuir para as pessoas. A mente e o coração uma só, o mesmo Senhor, a mesma fé, a mesma caminhada. Como é que eles agiam? Como é que essas pessoas agiam? Não é mais meu, a casa não é mais minha, se precisar pode vir aqui. Mas não esqueça que a Bíblia também fala que aquele que trabalha que também não coma, né? Não está falando de ninguém para acolher vagabundo aqui. É alguém que quer se deitar em cima dos irmãos. É para caminhar junto, não para levar os outros no colo. É para caminhar junto na fé. Se precisar, nós vamos tudo arrastados, se for necessário. Mas é para todos irmos juntos. Mas olha só como é que era a igreja. Como que é uma igreja verdadeira. É assim, não tem outra igreja. Só existe uma, aquela que começou com Cristo e vai terminar com Ele. Aquela que Cristo vai vir buscar e vai levar para o céu. Não é mais minhas coisas, são nossas. Porque tudo que eu tenho é para servir o Senhor e para servir os meus irmãos. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o texto continua então dizendo assim: a fraternidade, esse amor familiar, esse amor fraternal, você junta, e olha só que interessante, fraternidade é o amor. Tá, mas o amor fraternal, qual que é a diferença de amor agora? Porque a palavra aqui é muito conhecida, a palavra agapão na verdade. Mas essa palavra é muito dita aí fora como se fosse o amor de Deus, o amor ágape, eles dizem. Até a pronúncia é errada, porque tem um acento no A, o amor agape. O amor agape, esse é o amor incondicional, e não é um amor exclusivo de Deus.
É um amor que nós também devemos ter. Sim, Deus tem um amor incondicional por nós. Nós éramos pecadores, mortos, nossos pecados e delitos, e Ele nos salvou. Eu nem era nascido quando Cristo morreu. Mas o amor incondicional é um amor que nós devemos ter. Então este amor é o amor que Cristo ensina. Mateus 22, 37 ao 40 diz assim: respondeu Jesus, quando ele foi questionado, sobre os mandamentos. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Com certeza você tem uma fé verdadeira, você é uma pessoa de muita fé. Você crê, você age dessa maneira, você é assim, você ama Deus sobre todas as coisas. Vocês sabiam que no começo da igreja, nos primeiros séculos, você vai dizer, não, mas era mais fácil naquele tempo, eles se reuniam todo dia, viu? O domingo foi instituído no 4º século, um dia de não trabalhar, o dia do Senhor. Eles trabalhavam 12 horas por dia. Essas pessoas vendiam os seus bens e não tinham mais casa para voltar agora. Mas eles trabalhavam 12 horas ainda. E eles não deixavam de se reunir como igreja. Por isso que a Bíblia diz aqui nos primeiros versículos, não tem mais desculpa para você servir a Deus. Deus já te deu todas as coisas no pleno conhecimento dele para ter uma vida piedosa. Eles eram perseguidos, se escondiam em cemitérios, em cavernas. Os judeus perseguiram, 10 perseguições romanas em 300 anos. Até hoje, os cristãos na China são mortos, e a China é uma das igrejas que mais cresce no mundo. Eles têm que se esconder no subterrâneo para cultuar a Deus, e você não vem na igreja quando tem liberdade. Sabe o que a igreja lá da China fala do Brasil, da igreja da América? Não só da América do Sul, da América do Norte, mas dá risada da nossa fé. Eles dão risada da nossa fé, porque o governo está passando com um tanque de guerra em cima de pastores, e a igreja está crescendo. E a gente volta lá para os primeiros séculos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja perseguida e crescendo. Eles dizem, não, mas era mais fácil naquele tempo. Os caras sendo mortos, pendurados em postes, sendo amarrados e queimados, e a igreja crescendo, se reunindo todo dia, vendendo os seus bens, não faltava nada para ninguém, porque uma era a mente e o coração deles. Você vê essas características na tua vida? Esse amor incondicional. Não, meu irmão não me cumprimentou. Não, mas o irmão não veio dar paz ao Senhor. Não, mas teve fofoca. Onde tem pessoa tem bagunça, onde pessoa tem coisa errada. Mas o amor é incondicional, o perdão em primeiro lugar, porque nós temos uma fé igual. É a mesma fé que nós temos. Aleluia ou não? Os elementos do coral estão compostos, Os elementos principais, centrais desse coral é a fé como regente e o amor incondicional. O amor é o fruto do Espírito, é amor, é domínio próprio, mansidão. E estas características que está dizendo aqui é de alguém que é um verdadeiro cristão. Mas olha só, o versículo 8 continua dizendo assim: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, não é só alguém que tem essas qualidades. Todo mundo, tá bom, pastor, todo mundo sabe que nós temos essas qualidades. Nós somos assim. Não, mas essas qualidades elas têm que estar crescendo na nossa vida. Você se lembra do título da pregação? O coral da fé. Crescendo na nossa vida espiritual. É por isso, há um coral, há coisas que nós devemos acrescentar à fé que Deus nos deu. E se de fato nós temos essas características, elas não podem só existir em nós, as pessoas verem em nós, mas essas características, esses elementos têm que estar crescendo na nossa vida. Existirem e estiverem crescendo nas suas vidas. 2 Pedro, lá no finalzinho, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. É para a gente crescer na graça e no conhecimento, é para a gente desenvolver essa graça e esse conhecimento, é para a gente estar crescendo, essas características que tem dentro de nós. Não, eu tenho a fé verdadeira, pastor, hoje eu estou vendo aí na palavra de Deus, que de fato eu sou um cristão, que de fato eu sou filho de Deus. Eu nem sabia porque eu acreditava, a minha mãe acreditava, meu pai, e eu fui acreditando, e eu nem sei mais no que eu creio, eu só vou porque todo mundo ia. A fé verdadeira, ela vem com essas características, a santidade. Então, se você tem essas características, se estão dentro de nós, se isso faz com que o teu coração acelere esse amor a Deus, essa vontade de servir a Deus, então de fato, cresçam.
Desenvolva essa espiritualidade, desenvolva a santidade, busque obedecer cada vez mais, se esforce. Outros cristãos nos primeiros séculos, olha só os pais da igreja o que diziam: se tiver culto, vai no culto, senão pode ir trabalhar. É assim. E se não tiver culto, fique lendo em casa. E aí? Trabalho de noite não pode vir na igreja, trabalho de dia não pode orar, Cara, a tua vida é mais importante. O irmão Cledimar, no mês que eu fiquei de férias, pregou aí sobre aquela parábola que Jesus conta daquele homem que fez celeiros maiores, que trabalhou que nem um louco. Não, logo eu vou me aposentar, então eu vou estar bem, eu vou estar tranquilo. A maioria pensa assim, né? E daí Jesus diz assim: louco, esta noite pedirão tua alma. E aí, quando você chegar na presença do Senhor, vai querer trocar a salvação por trigo? Por carro? Por casa? É isso? Pela conta bancária? Meus irmãos, estas características crescem no verdadeiro cristão. Ele continua dizendo assim: elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, não é um conhecimento básico, não é o começo, é um pleno conhecimento. Alguém que cresce em conhecimento espiritual, pratica a palavra de Deus, sai daqui e agora sai pensando: como é que eu vou poder obedecer isso que eu escutei nessa noite? Nunca tinha ouvido uma pregação na minha vida, agora eu vou sair lá fora, como é que eu posso obedecer estas palavras? Como é que eu vou me esforçar para obedecer isso aqui? Como é que eu vou me empenhar para seguir dessa vida? Então, no pleno conhecimento de Deus, eu tendo essas características, elas estiverem crescendo em mim, elas vão impedir, o texto continua dizendo, que nós sejamos inoperantes e improdutivos. Fé, uma vida piedosa, uma vida virtuosa, todas essas coisas que foram faladas aqui, se elas existirem em nós, nós não vamos ser inoperantes e improdutivos. E olha só que interessante o que a palavra significa aqui: alguém que é preguiçoso e é inútil. Alguém que é inútil, não ora, não lê a Bíblia, não ajuda os irmãos, não frequenta a igreja, não se reúne como igreja, não obedece a Deus, não é exemplo de Deus, não tem essas características, não está crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Sabe quem você é se você age assim? Você é um preguiçoso inútil. É isso que Pedro está falando aqui. Você vai se tornar alguém improdutivo e inoperante. Mas se você tiver, pelo contrário, você não vai ser improdutivo e inoperante. Você não é um preguiçoso e inútil. A característica do verdadeiro cristão é que ele se esforça para fazer a vontade de Deus, para aprender, para estar próximo de Deus. Lucas capítulo 3, versículos 7 ao 9. Lembra que eu até citei um pouco desse texto de antes. Diz assim, Lucas capítulo 3, 7 ao 9. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Que árvore você é? Já pensou se eu chegasse aqui no começo da pregação, porque essa galera estava chegando, e eu dissesse para vocês: convertam-se, raça de víboras. Esse pastor é extremista. Esse pastor, não pode ser assim, Deus é amor, as palavras têm que ser doces. Olha que palavras doces. Palavras de amor, é isso? Alguém que ama fala a verdade para os outros. Alguém que ama fala a verdade. Não passa a mão na cabeça quando não pode passar a mão na cabeça. Ah não, mas Deus não pode fazer isso, porque Deus, ele nos deu livre-arbítrio, que não tem na Bíblia, mas Ele nos deu, segundo a interpretação de alguns, e Ele não interfere, Ele só age se a gente permitir. Ele só age se a gente deixar. Ah tá, beleza. Deus é pai. E Ele não pode agir da maneira que Ele quer com os filhos dele. Mas você sim, você coloca o nome que quer, a roupa que quer, na escola que quer, come o que você quer. Você pode fazer o que você quer com o teu filho. Deus é que não pode. Ou seja, Deus é você, né? Ele é um servo. Ele é um copeiro que vem te trazer as coisas que você pede. Deus é soberano e quando Ele age, Ele faz o que Ele quiser. E se essas características estão em nós, o arrependimento é verdadeiro, e quem tem um arrependimento verdadeiro tem frutos verdadeiros. Tem frutos verdadeiros. Olha só que João capítulo 15, no versículo 5, descreve que Jesus estava falando. Ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, este dá fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Que beleza, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Não, mas é você que faz, é você que corre, é você que se esforça, viu? A laranja, ela não se esforça para nascer, ela só nasce porque está ligada na árvore.
Jesus é a videira verdadeira. A gente só dá bom fruto se estiver ligado a Ele. Se não estiver ligado a Ele, não damos bons frutos, não damos frutos, e o machado está posto à raiz da árvore. Então, alguém que é um cristão verdadeiro não se torna inoperante, improdutivo, não deixa de frutificar. E no versículo 9 ele continua dizendo assim, o apóstolo Pedro, nosso amado irmão na fé que já está com Deus: todavia, se alguém não as tem, não tem a fé, não tem a virtude, não tem o conhecimento, não tem domínio próprio, não tem perseverança, não tem piedade, não tem o amor fraternal e o amor incondicional, olha só o que ele vai dizer. Ou seja, não as tem, está cego, só vê o que está perto. É interessante, né? Parece um paradoxo ou uma contradição aqui. Ou está cego ou só vê o que está próximo. Mas quando você estuda a língua original, o grego, ele está dizendo aqui, a palavra usada aqui para só ver o que está perto é da onde se origina a nossa palavra, da onde vem a vertente, da onde vem a palavra miopia. Miopia é alguém que não consegue enxergar a longa distância, só enxerga o que está próximo. Então alguém que supostamente é um cristão verdadeiro, porque aqui está falando para crente, não está falando para descrente, está falando para cristão, seguidor de Cristo. Se não as tem essas características, não está correndo para buscar essas características, fora a fé que é nos dada por Deus, ele é um cego, ele não vê direito. Esta pessoa é um míope. Ele, uma vez, e a intenção aqui da palavra cego aqui, o exemplo que eu posso dar para vocês entenderem, é alguém que quando vê a luz pisca. Sabe? A luz forte bate nos nossos olhos, a gente pisca, a gente não quer ver aquela luz. Então, já tem o conhecimento de Deus, já foi pregado o Evangelho, tem a Bíblia em casa, tem a oportunidade de orar, de fazer as coisas para Deus, mas quando falam de Deus, ele não quer, ele não gosta, ele fica nervoso, eu não quero, vamos falar de outras coisas. O dia a dia dele está repleto de outras conversas. Não é alguém que fala da palavra de Deus, não é alguém que frutifica, não é alguém que obedece a Deus, porque quando vem a luz do Evangelho ele fecha, ele só enxerga o que está próximo, só enxerga o seu trabalho, a sua casa, o seu dia a dia, comer, beber e dormir. Só existe isso, não existe vida eterna, ele não consegue enxergar o que está longe, ele não consegue ver além do seu próprio umbigo, ele não consegue enxergar a vida eterna. Na verdade ele vive impiedosamente. O que é impiedosamente? Não ora, não pede para Deus para fazer as coisas. Não, eu vivo do jeito que eu quero. As tuas escolhas do dia a dia, você tem sido piedoso? Tem sido obediente a Deus? Você está pedindo para Deus para fazer essas coisas? Deus, será que é isso que o Senhor quer que eu faça? Será que isso condiz com a palavra de Deus? Ou você é um destes aqui, cego, que quando vem a luz do Evangelho fecha os olhos? Quando alguém fala de Deus, você não quer saber. Você quer falar de outras coisas. Você é alguém que não enxerga longe, você não vê a vida eterna, você não está preocupado. O verdadeiro cristão, a Bíblia diz assim, que ele está pensando nas coisas do alto, porque a nossa pátria é celestial, nós não somos dessa terra. A Bíblia diz assim, busquem em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Quando lá em Mateus no capítulo 6, Jesus está falando sobre comida e bebida e roupas, e Deus dá comida para os passarinhos, veste os lírios dos campos. Vocês que são grandes conhecedores da palavra, se lembram desta passagem de Jesus? Não fiquem ansiosos pelo dia da manhã. Aquele que está cego, que só vê o que tem na frente, ele só pensa no dia da manhã. Está aqui no culto, não vê a hora de ir para casa, porque eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que levantar cedo, porque eu tenho que trabalhar. Viu? O verdadeiro cristão, a rotina dele é glorificar a Deus, é amar a Deus, é obedecer a Deus. Enquanto ele faz isso, ele trabalha. Enquanto ele faz isso, ele almoça. Enquanto ele faz isso, ele junta dinheiro. Não é errado, troca de carro, compra casa. Nada disso é errado. A teologia da prosperidade que prega aí fora, que Deus tem que dar tudo que você quer, é demoníaca. Mas a teologia da pobreza também é demoníaca. Então, quem trabalha, logo que vai receber. Deus abençoa, mas a questão é, você está de olho na vida eterna ou só nesta vida? Você só está vendo o que está na tua frente, você está vendo o que está na frente dos teus olhos, ou você está de olho nas promessas do Senhor? Ou você já nem acredita mais que Deus promete? Olha só, Hebreus no capítulo 5, no versículo 11 ao 14, quem conhece o texto sabe que eu não poderia deixar de falar desse texto, tantas vezes citamos conhecimento aqui. Diz assim, quanto a isto temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos de aprender. Até aí, daí continuamos. O autor de Hebreus, ele quer falar do sacerdócio real de Cristo Jesus. Você que é um cristão, você sabe o que é isso, né? Você é crente, você tem a fé verdadeira, que está fundamentado, né, na Bíblia, então você sabe o que é o sacerdócio real de Cristo. E ele queria falar muito mais, mas ele fala assim, viu, mas o que eu quero dizer para vocês são coisas difíceis de explicar. Mas não que as coisas são difíceis, é que vocês se tornaram lentos para aprender.
Vocês estão tanto tempo aí na fé, mas vocês se tornaram lentos para aprender. Já era para você estar muito adiante, é isso que ele fala. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, ou seja, professores da palavra, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares, ou seja, o básico da palavra de Deus, os fundamentos da palavra de Deus, o começo. Estão precisando de leite. Você sabe que quem precisa de leite é um bebê, é uma criança, um recém-nascido. Ele continua dizendo, e não de alimento sólido. O exemplo aqui é o começo da palavra de Deus. Você precisa de leite, você é criança. Eu não posso falar coisas mais profundas para vocês, porque vocês não vão digerir. Vocês se tornaram... Vou na igreja desde pequeno. Mas não dá para falar algumas coisas porque a pessoa não entende, porque se tornou lenta para aprender. Não é culpa do pastor, não é culpa da igreja. É a pessoa que se tornou lenta para aprender, quando já era para ser mestre. 30, 40 anos indo na igreja, e não sabe isso daqui que eu estou dizendo essa noite? Como assim? Se tornou lento para aprender. Não pode digerir um alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o mal quanto o bem. Aí depois do culto você vem me dizer bem assim, não pastor, você estava errado. Então vem abrir a Bíblia e me mostra. Porque aqui está dizendo assim, ó, que um verdadeiro cristão, aquele que está amadurecendo na fé, ele come o alimento sólido e ele pratica. É alguém que pelo exercício constante sabe dizer o que é certo e o que é errado. Não, você está errado. Eu acho que você está errado. Eu vou repetir para você as palavras de Jesus. Afasta-se de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, você pensa como homem. Os pensamentos é da tua cabeça, não é bíblico. Simples assim. Se tornam, vão a vida inteira na igreja, os pais iam a vida inteira na igreja, o bisavô ia a vida inteira na igreja e não sabe nada da palavra de Deus. Mas repete e repete que é uma beleza. Ou seja, é um papagaio. É um papagaio. Assim como você ensina um papagaio, você ensina a pessoa também a repetir, repetir, repetir. E ela repete que é uma beleza, gente. E questiona ela o que ela estava repetindo, não sabe. Criança não tem discernimento do que é certo e errado. Como é que você vai aconselhar alguém? Você não sabe o que está certo e o que está errado. Você não é um adulto na fé. Se você for um adulto na fé, não estou falando para você essas coisas. Depois eu sento contigo ali atrás, você me explica o que o autor de Hebreus está falando nesse contexto aqui. Você é um conhecedor da palavra, Deus já te deu todas as coisas para você ter uma vida piedosa. Você já tem o pleno conhecimento de Deus. O texto continua dizendo assim, que essa pessoa que está cega, que essa pessoa que só vê o que tem na frente, que se tornou lenta para aprender, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, esqueceu que Cristo morreu na cruz do Calvário. Está pensando só nessa vida e não na vida eterna. Ela já não se importa mais com a cruz de Cristo, já não se importa mais com o sangue derramado na cruz do Calvário. Eu preciso honrar o sacrifício de Cristo. Ele me ama, eu preciso honrar. Eu amo Ele também, Ele provou que me ama. Ah, mas eu não estou com vontade, não importa. Os mandamentos do Senhor não estão condicionados à nossa vontade. Ele diz, é para fazer e a gente obedece. Não é assim? Não é quem manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, claro, se você tem juízo, você é alguém que obedece a Deus. Versículo 10, ele continua dizendo assim, portanto, ou seja, ele está concluindo o raciocínio e está continuando, que tudo que ele tem falado até aqui é para dar esta ordem. Tudo isso até agora foi só uma introdução para dar esta ordem aqui. Ele diz, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Você é um eleito do Senhor, Ele te escolheu, Ele deu a fé verdadeira, derramou esse dom sobre a tua vida, então empenhem-se para viver desta maneira, para agir desta maneira, para andar conforme Cristo andou. Empenhe-se para consolidar, para que as pessoas vejam que você é um filho de Deus, para que o caminho do Senhor não seja difamado, para que de fato as pessoas da tua família e que estão ao teu redor vejam. Eu não tenho como falar que o irmão está errado, eu não tenho como falar que ele está errado. Olha a transformação na vida dele, olha o homem que ele era antes, o homem que ele é hoje, olha a mulher que ela era antes, olha a mulher que é hoje. Eu não tenho como negar que é certo o caminho que ele está andando, porque olha o procedimento que ele tem, o conhecimento que ele tem da Bíblia, ou o temor que ele tem a Deus, ou o amor que ele tem pelas pessoas, a compaixão que ele tem pelas pessoas. Mas ele não deixa de falar a verdade, mesmo que doa, porque tudo deve ser falado com amor, mas o amor nunca pode impedir que a gente fale a verdade. A verdade dói, é verdade, não tem. A verdade é Cristo. Quem está numa caverna de olhos fechados, quando vê a luz, no primeiro momento, quer fechar os olhos de novo. Mas quando você vê a beleza de Cristo, você não quer mais voltar. Você não quer mais sair. E você quer se empenhar. Você quer se esforçar cada vez mais para seguir este caminho. Você não quer voltar atrás. De maneira nenhuma. Até Jesus falava assim, aquele que pega a mão do arado e olha para trás não é digno de mim.
E o texto continua dizendo, ou melhor, Tiago, no capítulo 2, versículo 17 ao 19, diz assim, olha só que interessante: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Não, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Mas eu não gosto muito de fazer as coisas para Deus, eu não faço. Na verdade eu tinha que fazer mais. Não, você não tem fé nenhuma. Mentira, você não tem fé nenhuma. Quem tem fé tem obras, mas daí você vai dizer, não, eu tenho fé, mas você tem obras. Então mostre-me a fé que você tem, se você não tem obras. Que pelas minhas obras, pelo que eu obedeço a Deus, pelo que eu sigo de Deus, mesmo sendo pecador, mesmo caindo, mesmo se arrastando na palavra de Deus, nós não somos perfeitos, ninguém é superior a ninguém. O próprio apóstolo Pedro falou, a fé é a mesma, nós temos a mesma fé. Mas há aqueles que são diligentes, que não são inúteis, que não são infrutíferos, aqueles que seguem com diligência. Esse é o verdadeiro cristão. Então mostre-me a sua fé sem obra. Não, mas você crê que existe um só Deus? Sim, pastor, eu creio que existe um só Deus. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E eu gosto muito desse texto, porque às vezes você e eu agimos pior que um demônio. Como assim, pastor? Que palavras duras, eu nunca agi como um demônio, não. Então você no teu dia a dia, você treme na presença de Deus? Ele é muito superior que eu, Ele é muito poderoso. Eu tenho temor a Ele e eu quero obedecer a Ele. Não tem gente que vive que nem se importa com o que Deus quer e o que Deus fala. Os demônios não, eles creem e tremem. Eles sabem o que está preparado para eles. Tem gente que só olha aqui na frente do seu nariz, que só olha para o seu dia a dia, não pensa no futuro. Fazes bem, crê em Deus, fazes bem. Você não é muito diferente com um demônio não, se você não tem a fé. Se a fé não for verdadeira, se a fé não vem regada de obras, até os demônios são melhores que você. Eles tremem na presença de Deus e você vive como se Deus não existisse no teu dia a dia. Levanta, não ora, não lê a Bíblia, pensa mais em si do que já começar o dia com Deus. Não, mas eu estou errado, você que está certo. A Bíblia está errada, você que está certo. Sente comigo depois e me explique a palavra de Deus, então, se você tem o conhecimento verdadeiro, se você tem o amor verdadeiro. Duras são essas palavras. Dura é chamar de raça de víbora. Eu acho que eu ia ficar meio ofendido se me chamasse de raça de víbora. Mas o verdadeiro cristão, olha só a diferença da ovelha e do lobo. Vocês sabem por que o Salmo 23 fala a vara e o cajado consolam a verdadeira ovelha do Senhor? Vocês sabem por que é isso? Um rebanho de ovelha ali, né? O pastor tem as suas ovelhas e quando ele traz, naquela época ele trazia as ovelhas para dentro do aprisco, ele ficava lá com o cajado, com a vara na mão, né? O cajado é para defender do lobo. Vocês lembram que Davi defendeu as ovelhas, né? De um leão, de um urso, e depois Deus colocou ele como rei lá para defender as ovelhas dele também, a nação inteira. O cajado é para defender, para defesa, né? Mas a vara não. A ovelha vai entrando ali uma por uma na porta e dá uma na cabeça. Vai chorar que nem uma ovelha. O lobo ele se infiltra no meio das ovelhas para entrar no aprisco e de noite atacar elas. Mas o lobo não nega a sua natureza. Assim como a ovelha não nega a sua natureza. Quando a varada dá na cabeça do lobo, ele rosna. É fácil você ver se é um cristão verdadeiro ou não. A ovelha chora com a palavra de Deus, mas ela quer entrar no aprisco, ela quer ficar perto do pastor. O lobo fica nervoso. O lobo, quando recebe a varada, ele mostra a sua verdadeira natureza. Por isso que é interessante a palavra de Deus. Quando você dá um impacto da palavra de Deus das pessoas, já mostra quem é o lobo e quem não é o lobo. Já mostra quem é ovelha e quem não é ovelha. Já mostra quem ama a palavra de Deus e quem não ama a palavra de Deus. É fácil, meu irmão. Você vai saber se você vai para o céu, você vai para o inferno ou não. Compare a palavra de Deus com a tua vida. Compare os textos bíblicos com a tua vida. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Por que eu estou falando esse texto aqui? Porque a continuidade do texto de Pedro diz assim: pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Por que nós jamais tropeçamos? Porque Deus que nos deu a fé verdadeira, Ele nos guarda, Ele nos mantém firme. Você lê a palavra, você vai andar com Deus, você vai andar firme com Deus. E para nós nos encaminharmos para o final, o versículo 11 diz assim: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer confirmar se você é salvo verdadeiramente? Quer confirmar se você é um eleito do Senhor? Se Cristo morreu por ti na cruz do Calvário? Compare chega em casa, 1 Pedro, leia o texto e compare com a sua vida. É verdade, eu ajo assim. Ou eu ajo pouco assim, eu tenho que agir mais, tenho que me espertar. Ou eu não ajo assim, então você já sabe quem você é.
E talvez hoje a salvação está alcançando a tua vida. Talvez hoje, de fato, você vai entender se você é um verdadeiro cristão ou se você não é. E assim, se vocês agirem dessa maneira, se vocês não forem cegos e nem olharem só para o que está na frente dos seus olhos, vocês estarão ricamente providos. Quando o quê? Quando a crise chegar? Quando o salário não aumentar? Quando não tiver mais comida? É isso que Deus está pensando, está preparando para você? Ricamente providos quando entrarmos juntos, porque eu quero entrar junto com vocês no reino de Deus. Nós estaremos ricamente providos para entrar no reino de Deus. Jesus falou que ia preparar moradas, mas há um galardão sendo preparado para nós baseado nas nossas obras. Galardão, um presente de Deus, uma recompensa de Deus baseada nas nossas obras. Salvação não é pelas nossas obras, não há nada que a gente possa fazer, mas quanto mais obras nós temos, Deus está preparando um galardão, um presente. Então nós devemos estar ricamente providos quando entrarmos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Pedro falou do passado, presente e futuro, que no passado Deus nos elegeu, e agora nós devemos confirmar essa eleição, que no presente nós devemos buscar esta vida de santidade, e no futuro nós estaremos supridos para entrar no paraíso, entrar na vida eterna, entrar no reino eterno de Deus. Você pode comparar e ver na sua vida isso, se você já nasceu de novo, se você é um verdadeiro cristão, se você foi regenerado por Cristo, então você tem todas as coisas que você precisa para viver uma vida com Deus. Você tem todas as coisas que você precisa para ser fiel a Deus, não tem mais desculpa. Eu não tenho dinheiro para ofertar, eu não tenho... Opa, estou falando de dinheiro já, eu só falo o que tem na Bíblia, meu irmão. Você pode orar sim, porque já tem todas as coisas. Você pode ler a Bíblia, porque Deus já te deu. Você já tem o discernimento bíblico, porque Deus já te deu o conhecimento. E você vive com os irmãos. É assim, você tem uma vida piedosa, você é temente a Deus. E nós devemos agora nos esforçar para acrescentar a esta fé, a este dom de Deus, todas essas características. A santidade é um esforço nosso, o mandamento do Senhor: sede santos assim como eu sou santo. A santificação, a leitura da palavra traz santificação. Quantas vezes nós citamos essa noite aqui o pleno conhecimento, o conhecimento de Deus, que aumenta a graça, aumenta a paz, aumenta o amor, aumenta o entendimento. Então agora você pode dizer que tem a fé verdadeira. Você conhece a Deus, você sabe em quem você crê. É o firme fundamento, agora você tem fundamento da sua fé. Então, portanto, ajam dessa maneira, progridam, não basta só existir em nós, tem que crescer, tem que aumentar em nós todas essas coisas. Nós não podemos andar mais como cegos. A partir de hoje, a luz do Evangelho chegou até vocês. Talvez se alguém tivesse alguma desculpa aqui essa noite para dizer que não sabia, hoje vocês sabem. Hoje eu e você sabemos. Não temos mais desculpa para não seguir. Não temos mais desculpa para não obedecer. O trabalho, isso e aquilo, viu? Não tem mais desculpa. É papo furado, é conversa fiada. Deus conhece o nosso coração, gente. Não tem como nós mentirmos para eles, mas não andamos como cegos. Não ficamos olhando só para a nossa vida terrena. Estamos de olho na vida eterna, nas promessas do Senhor. Então, de fato, nós vamos agir dessa maneira. Lembre-se do sacrifício de Cristo. Lembre-se da morte de Cristo na cruz do Calvário. Lembre-se do perdão dos seus pecados. Lembre-se que Deus provou o seu amor por nós, derramando o sangue do seu Filho amado até a última gota, por amor a mim e por amor a vocês. Se você é um verdadeiro cristão, tem uma fé verdadeira, empenhe-se por agir assim. E para finalizar, Filipenses no capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor, a quem seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus.